Uma coisa é você recalcular a rota quando as coisas dão errado. E como recalcula quando dá certo? Eu construí a coragem, porque eu digo que ninguém acha coragem. Eu falo de inteligência emocional. Só que a gente chega em determinadas limitações que, se a gente não olha no olho, meu bem, elas vão continuar te assombrando pro resto da vida. Planejar no mundo do empreendedorismo, ele é muito valioso também, porque a execução, ela é fantástica. Mas se você só vai, você paga caro nas consequências depois. Hello, protagonista! Hoje a gente tem um assunto aqui. Dando sequência à nossa temporada Líder Protagonista, eu tô com duas mulheres que, se eu pudesse dizer algo hoje sobre elas, é que elas curam através de diferentes caminhos. São mulheres que têm a liderança correndo pelas veias, mas isso não quer dizer que sempre foi assim. São mulheres que precisaram se reinventar e, de repente, no meio do caminho de uma vida bem-sucedida, sim senhora, tiveram coragem de recalcular a rota, porque talvez houve o questionamento que acontece muito, já aconteceu comigo na minha vida, acontece com as minhas queridas mentoradas da Mentoria da Arma que estão aqui hoje. Afinal de contas, qual é o meu propósito? Então, quando eu trago essas mulheres aqui, é para poder te inspirar, para que você entenda histórias reais, histórias que têm desafios também, para te empoderar, para te capacitar, para que você se divirta, para que você eventualmente ria e chore com a gente. Então, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Juliana Góes Podcast. Aqui a gente fortalece o protagonismo através da inteligência emocional, da saúde mental e de histórias verdadeiras e que conectam, que trazem a gente para mais próximo de pessoas incríveis, mas que nem sempre a gente tem acesso aos bastidores. Então, minha gente, eu estou aqui com a Fabiola Juste e eu estou aqui com a Antonella Sátiro. Só que eu precisei do meu computador, tá, gente? Para ler um pouquinho sobre elas, porque é o seguinte, é muito dado e muito valor aqui nesses dados, não tem como a pessoa passar tudo isso para vocês. Eu vou começar com a Fabi, que é a nossa hostess, nossa anfitriã na Casa Rauch. Ela que é a fundadora da Rauch Alimentos, que traz alimentos veganos, sem glúten, sem lactose, maravilhosos, as barras de proteínas, granolas. Minha gente, pelo amor, a gente teve um coffee aqui agora que a Fabi, ela mesma, com as próprias mãos e com amor, preparou umas tortas com a Rauch Alimentos. Então, não são só granolas, você consegue criar dali muitas coisas, mas é uma mulher que passou por muito para chegar até aqui. Então, só para vocês entenderem, a primeira coisa, quando a gente pensa nela, é que ela é movida por propósito. Mas será que ela já sabia qual era o propósito dela? A gente vai descobrir já já. São 16 anos de trajetória na produção de eventos, de grandes eventos. Até que ela passou por grandes provações, ela passou por muito sucesso também e questionou o próprio caminho. Então, o que eu digo para vocês é que, entre panelas e ervas da floresta, ela descobriu que o seu caminho era mais do que servir, era curar através do alimento. E estudou, se especializou, correu atrás, recalculou a rota, se reinventou e, com isso, ela colocou no mundo a Rauch Alimentos. Rauch é alimento com alma, mas já já ela vai contar mais de onde vem o nome, esses Paraná e tudo. Fabi, obrigada por abrir a Casa Rauch pra gente. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. E poder proporcionar esse momento de troca que está muito no DNA da casa, né? Esse momento em que a gente pode celebrar coisas importantes como as conexões humanas, as conexões verdadeiras. E aqui ao nosso lado está Tonton, é o apelido carinhoso, né, Tonton? Gente, eu preciso contar para vocês uma coisa antes de apresentar todas as credenciais dela. Eu e a Tonton, a gente está se conhecendo pessoalmente hoje. Sim. Ela é a mulher que vai ensinar a gente sobre conexões, sobre networking, sobre liderança, óbvio, tá? Mas foi ela que me ensinou algo que tem mudado o meu jogo. Se eu tô aqui hoje com a Fabiola na Casa Rauch, se eu tô aqui com a Tonton, é porque você quebrou os meus paradigmas. Eu tinha dificuldade de me relacionar com pessoas que eu não conheço. E ainda mais com a internet. Como que você chega em alguém? No começo do ano, a Tonton falou, vamos fazer um café virtual? Eu, café com quem? Café virtual. Ah, tá bom. Eu nem sabia como era isso. Aí eu aceitei. No LinkedIn ela me escreveu. Nunca ninguém tinha me convidado para um café virtual em 16 Nossa, anos. Que honra, em 16 anos de carreira digital, tá, gente? É isso mesmo. E daí aconteceu que Fabi me chamou e eu falei sim. E quantas vezes a gente
no lugar do sim, colocam, ai, mas como vai ser isso? Será que a gente vai falar? E fica no e não vai. Eu falei sim. Dali em diante, eu faço café virtual uma vez por semana, seja com uma amiga que eu não falo há muito tempo e com pessoas desconhecidas que tenham um ponto em comum, que tenham uma sinergia, uma visão de mundo semelhante. Você abriu esse paradigma para mim. Foi assim que eu conheci a Fabi. Através de uma outra conexão, através de um café virtual, através de conjectura de negócios, assim, cara, o que você tá fazendo tem a ver com o que eu faço e vamos lá. E calhou da gente estar aqui juntas, entendeu? Então, gente, não são conexões antigas, são conexões recentes. Não são amizades de infância, mas em pouco tempo a gente se conectou verdadeiramente, porque nós mulheres, a gente está desaprendendo a fazer conexões e também a fazer amizades na vida adulta. E eu venho provando para mim mesma que isso é possível. Eu até convidei as minhas mentoradas para fazer parte, para que não fique só em mim essa conexão, para que elas tenham acesso. Então, eu queria te trazer isso logo no começo do episódio, para você se questionar sobre os sims que você tem dado. E sobre os nãos que você tem dado para uma oportunidade, um convite de um evento. Porque às vezes networking virou motivo de estresse, de ansiedade. E não precisa ser assim. Mas vamos chegar lá. Deixa eu falar sobre a Tonton. Antonella Sátiro. Oh, não. Autora best-seller, né, gente? E a Tonton tem não só o livro Líderes que Curam, como ela tem também um programa Líderes que Curam. Então, só para vocês entenderem, ela já impactou milhares de líderes. Ela é uma ex-gerente que liderou times de tecnologia no Brasil, Estados Unidos, na Índia, tá? Sim, senhora. E ela é uma referência em liderança estratégica humanizada e de melhor performance. LinkedIn Top Voice, Top 50 Creators em Inovação, investidora Anjo, Board Member e líder da Anjos do Brasil no Paraná. E são muitas experiências que te trouxeram até aqui, né, Tonton? Então, hoje eu quero aprender mais sobre como inspirar e a liderança, meu bem. Você tá aí falando, mas tô aqui no momento da maternidade, tô aqui no meu CLT, como assim, líder, inspiração? Não, sim senhora, você é líder dentro da sua casa. Exato. Você é líder da sua vida, você é líder das suas escolhas. Então a gente tá aqui para falar sobre bom relacionamento, relacionamentos, conexões, liderança e cura. Porque as duas têm cura ali no sobrenome, se eu fosse dizer assim. Protagonismo, minha amiga, também é se cuidar mesmo nos dias mais complexos. A Yustê nasceu para descomplicar a rotina de beleza de mulheres reais como você, que tem pressa, que tem propósito, mas que todos os dias seguem em frente. Maquiagem multifuncional, rápida, fácil de aplicar e que dura o dia inteiro, sim, meu bem! Use o cupom JULBOYS lá no site da yustecosméticos.com.br e você garante 10% de desconto. Yustê, a beleza é você. Primeiro de tudo, eu quero, Fabi, olhando para a sua história, qual foi o momento em que você disse, chega, houve esse momento, ou viver o mundo dos eventos grandes, de muita responsabilidade, foi gradativamente fazendo você sentir que algo precisava mudar? Foi um estalo ou foi algo que foi acontecendo e você abafou? Porque tem os dois caminhos ali, né? Às vezes a gente acorda num dia e fala, não dá mais, ou às vezes a gente vai tentando apaziguar e não resolve. Eu acho que o mercado de eventos, ele me ensinou muito, assim. Hoje, se eu sou o que eu sou, eu também devo muito a essa parte da minha história, que foi muito grandiosa para mim. Mas eu acho que tiveram momentos que me levaram a um determinado momento que eu falei, chega, eu acho que minha missão foi muito bem cumprida, eu fiz ótimos relacionamentos, eu atendi grandes contas, eu tive grandes experiências, mas daqui para frente eu preciso realmente viver aquilo que eu sempre quis, né? Eu acho que trazer a cozinha para mais perto de mim, assim, sempre foi... Mas você já sabia o que você queria? Já tinha isso dentro de você? Eu sempre soube, na verdade, porque a cozinha, ela sempre foi a minha verdadeira paixão, né? Então, eu cozinhava para receber os meus amigos em casa. Então, no fim, eu também estava criando um evento, né? Através da cozinha. Eu acho que tudo que meio que se conecta no meu caso, assim, sabe? As fazer relações e cozinhar, eu acho que
a comida, ela é muito, eu vejo assim, o ato de cozinhar como um ato de compartilhar. Então, casa muito também com você poder convidar, e isso vira um evento, né? Uma celebração. É uma celebração. E então, eu sempre soube que o meu destino final seria, de alguma forma, algo na gastronomia. Mas eu não tinha muito tempo, assim, para viver esse propósito, né? Não vou nem dizer que era um sonho, mas era o meu propósito de vida. Então, eu acho que sim, eu tive esse momento de falar, chega, agora eu preciso virar à direita e seguir o meu novo caminho. E você foi desacreditada que a cozinha seria uma possibilidade quando você era mais nova? Porque, pelo que eu entendo, já é uma coisa que veio de você. E às vezes, quando a gente tem um caminho não muito óbvio, quando a gente escolhe algo muito artístico ou um pouco disruptivo para os tempos, né, de, sei lá, 30 anos atrás, às vezes a gente é desacreditada daquilo. Não dá para ganhar vida assim, não vá fazer isso não tem carreira. Houve isso em algum momento? Não, porque antes de acontecer isso, eu já estava muito engajada em começar a fazer eventos, né? Porque eu já trabalhava como freelancer em muitos eventos. Então, isso veio, e eu sempre fui coordenadora, né? De todos os eventos que eu participava. Então, isso foi me dando muita bagagem, até eu ter a minha coragem de falar, não, agora eu acho que eu vou abrir a minha agência. Então, era com você ali o tempo todo. Porque, às vezes, gente, quando a gente escolhe um caminho não óbvio, as pessoas, como foi comigo, né? Quando eu comecei no digital e entre outras escolhas que eu fiz na minha vida, mas você é louca, vai trabalhar com algo sério. Eu sempre conto essa história, gente, porque é fato. E tem muitas mulheres que ainda estão ouvindo isso. Você vai abrir mão do CLT, mas para quê? Sendo que, claro, pode ser um caminho para muitas pessoas que gostam, que vivem ali a sua verdade, mas para tantas outras não está fazendo mais sentido. E às vezes a gente é desacreditada, né? Não tem o apoio, não tem o suporte, não tem a compreensão. E o que eu sinto na história de vocês é que vocês foram pontuais em se apoiar na transição. E às vezes o apoio não vem de fora, né? Então, viver essa verdade hoje, Fabi, te colocou mais perto do quê? Porque às vezes quando a gente se aproxima de propósito, muda um paranauê lá, né? Com quem tá lá em cima cuidando de nós, né? Como foi para você esse despertar? Eu acho que é o que você falou, assim, para mim foi uma conexão primeiro comigo mesma, de eu poder viver aquilo que eu sempre quis. Então, isso para mim foi muito libertador. E também me colocar nesse lugar onde eu consigo despertar outras pessoas. Eu acho que isso é um presente para mim, assim, né? Então, conseguir usar de um dom que eu tenho, né? De poder criar com as minhas próprias mãos e conseguir ir despertando outras pessoas para que consigam caminhar do meu lado, assim, né? Porque existe muita verdade nesse caminho. Então, eu acho que assim, para mim, o que mais significou, assim, foi isso, assim, poder me conectar com pessoas que eu jamais, por exemplo, hoje, eu jamais imaginei que eu pudesse estar aqui no seu podcast, contando um pouco da minha história. Então, eu vejo como um presente divino mesmo, tudo isso que eu tô vivendo, assim, eu sou muito, muito grata. Acontece de Deus estar ali, mandando sinais de fumaça, de Deus estar ali no seu ouvido. Vai, coragem, dá o passo que eu coloco o chão. É isso. E a gente tá distraída, tão presa nos sabotadores, tão presa nas dúvidas, e a gente não tá ouvindo o recado de Deus. Teve Deus ali na sua transição, Tonton, porque você teve uma carreira brilhante. Uma coisa é você recalcular a rota quando as coisas dão errado. E como recalcula quando dá certo? Como foi esse ato de coragem? Até me arrepiei aqui inteira, né? Porque é muito interessante, porque eu trabalhei muitos anos em multinacional, trabalhei na ExxonMobil, multinacional de petróleo, e quando eu entrei lá, eu vi a minha vida inteira passar pelos meus olhos. Eu amava tanto trabalhar naquela empresa que eu falava, cara, eu vou me aposentar nesse lugar. Os meus melhores amigos estão lá ainda. Eu vivi uma trajetória linda lá dentro. Não vou dizer que foi fácil, né? Porque foram grandes desafios. Eu fui passando por várias áreas da empresa. Fui para a área de inovação, fui para a área de tecnologia. Não sou formada em tecnologia e liderava times muito técnicos, completamente diferentes de mim, porque eu sou uma líder influente, dominante. E as pessoas mais técnicas são conformes, sistemáticas, processuais.
Então, foi muito interessante porque esse choque de diferentes formas de ver o mundo também me aproximou deles e vice-versa. Então, e aí que a gente começa a ver a beleza das relações humanas, porque o semelhante, ele atrai, mas o diferente, ele nos faz evoluir. Ele ensina. Né? Ele ensina. Então, foi muito interessante essa minha carreira lá, mas um ponto muito importante da minha trajetória é que eu era a garota da inovação. Eu era colorida, a divertida, a excêntrica, né? Aquela que trazia as ideias disruptivas, fazia os hackathons, fazia os eventos da empresa. Numa empresa bastante conservadora, de majoritariamente homens, principalmente na tecnologia. Então, eu não era vista como a líder. Eu era muito jovem para ser líder. Então, eu digo que eu tive que me adaptar muito para conseguir chegar lá. O que é se adaptar muito? Conta pra gente em detalhes que eu quero saber agora. Se adaptar muito foi até a questão de me vestir. Eu me vestia muito colorida, recebi feedbacks que eu deveria usar cores mais neutras. Eu tive que entrar numa caixa para caber nesse papel, porque era o meu sonho me tornar líder. Porém, nessa jornada, o que eu fui descobrindo durante o meu próprio processo de autoconhecimento e amadurecimento? Que eu tinha que passar por aquilo, porque às vezes, para a gente encontrar o equilíbrio, a gente precisa perder. E eu me moldei tanto para entrar nesse lugar que eu percebi, cara, eu não quero que as pessoas precisem viver isso também, eu não quero que as pessoas tenham que se moldar tanto, porque a beleza da liderança, ela tá na essência do ser, ela tá na essência de quem a gente é. E aí foi um ponto nevrálgico para mim, que foi a minha grande virada de chave, que eu falei, eu sou diferente, mas também existem outras pessoas diferentes que podem agregar tanto valor quanto eu e que não estão sendo vistas para a liderança. E ali eu comecei a pesquisar sobre coaching, sobre mentoria, sobre autodesenvolvimento, sobre PNL. Fui fazer formação, fui fazer processos. E eu falei, cara, eu preciso trazer isso para a empresa. Porque eu sou essa pessoa. E eu penso, cara, quando eu vivo algo muito massa... A gente pode falar palavrão? Pode. Quando eu vivo algo muito foda, eu quero que as pessoas vivam aquilo comigo. E eu falei... E um dia correndo no parque, super empolgada. Eu falei, cara, eu preciso fazer um programa de coaching pra todo mundo viver isso. Porque vai ser muito massa, vai ser um tesão, não sei o quê. Montei a proposta, comecei a levar essa proposta para os gerentes. Obviamente, não, né? Porque as pessoas não entendiam, elas não estavam naquele lugar junto comigo, no mindset que eu estava. E eu precisava levá-las para aquele mindset. Então, a partir daquele momento, resumo da história, essa ideia veio daquele filme do Corrente do Bem, que você faz o bem para uma pessoa... Que às vezes faz o bem para 3 pessoas, que faz para mais 3 e mais 3, e assim você vai construindo essa rede do bem. E essa foi a ideia do programa de coaching, que o quê? Uma pessoa ensinava a outra, essa pessoa passava pelo processo, no fim do processo ela se tornava coach, e tudo custo zero para a empresa. Então eu desenhei junto com outras 2 pessoas o programa, a gente fez esse programa, e ali as pessoas começaram a falar, cara, você é muito boa nisso, você transformou minha vida. E foi a partir disso que eu fui me empoderando disso. Porque eu não tinha essa confiança de que eu realmente pudesse ser boa nisso. Sim, você precisava sentir na pele. Às vezes a gente fica no campo da dúvida e nem testa, nem se permite ser iniciante em algo novo. Por mais que seja uma ideia tão latente lá dentro, você fala, não, mas acho que tá bom aqui. E se conforma. Tava quentinho, né? Porque assim, aí depois fui promovida pra gerente, tava ali, nananã. Aí eu saí, pedi as contas, foi no momento que eu tava no auge, eu ia pegar um programa de inclusão e diversidade pra liderar também. Eu tava fazendo eventos de employer branding da empresa, tudo que eu amava. Estavam me dando tudo que eu amava. Mas eu sentia que eu queria ir além, que eu queria impactar mais pessoas, que eu queria fazer a diferença.
E aí a gente estava conversando, né, antes daqui, aí eu fui fazer uma imersão na floresta amazônica, com a tribo Ayanauá, e lá eu construí a coragem, porque eu digo que ninguém acha a coragem. Não. Ela não, ups, tropecei. Ai, nossa, eu acordei corajosa, amiga. Isso não existe. Não. É muito mais fácil você acordar todos os dias cheia de dúvidas sobre o seu Isso. potencial e sobre você do que acordar. I woke up like this. Não tem, tem que ir lá fazer, tem que ir lá buscar, tem que ir lá e forjar. É isso. E você foi na floresta importar a sua coragem. Foi isso, mais ou menos? Foi. Porque assim, eu gosto muito dessas experiências de vida, então os meus rituais, as minhas transições de vida estão muito conectados com experiências que eu tive. Né? Teve outra experiência que eu fiz, que foi o caminho de Santiago de Compostela. Ai, uau. Caminhei 600 quilômetros, fiz essa peregrinação. Então, assim, minhas mudanças de vida, eu construo coragem muito quando eu vou e eu vivo algo que aquilo me inspira. É como, eu acho que deve ser tipo quando você cria coleções de roupa, né? Você vai, você viaja, você, né, você foi para a Itália, né? Tava contando dos pratos, provavelmente te inspirou, né? Então, para mim, essa inspiração, ela vem muito do viver, do sentir. E naturalmente o aprendizado, ele vem ou por um choque pelo trauma, ou por uma experiência de alto impacto emocional, e a gente também sabe ali que tem a repetição, né? Então, nesse caso, quando a gente está imersa em alguma coisa, e a Fabi também passou por isso, né, Fabi? Muito. Quando você está imersa em um programa de autoconhecimento, em alguma formação que mexe profundamente com você, dali você inicia uma série de transformações que às vezes você não está nem esperando aquilo. Você foi buscar uma coisa e encontrou outra. Né? Acontece muito. Quando a gente promove a imersão Liberdade de Ser, que eu adoraria receber vocês um dia, quem sabe, a gente tem a última do ano em outubro. As mulheres passam por vários momentos de contato profundo com a emoção e ali a gente consegue perceber a transformação se iniciando. Porque eu não acredito que a transformação é um virar de página, nem é do dia para a noite, mas quando a gente está nesses ambientes, especialmente na natureza, a gente consegue fazer um manejo de estresse muito grande, de ansiedade, a gente se abre mais. E catarses acontecem, né? Então, daquele momento, você conseguiu extrair essa coragem para fazer o seu recomeço, que nunca é do zero, né? Recomeçar nunca é do zero. Não, nunca é do zero. Eu sentia essa chama, né? A sementinha, ela estava ali dentro. Mas é o que você estava falando, né? É a nossa intuição. E eu digo que a intuição, ela é que nem as nuvens, ela é que nem as nuvens no céu. A nuvem vai passando. Se você não vai lá, peguei, né? Ela passa e você nunca mais vê esse trem. Então, eu tinha essa vontade e eu fui atrás para construir. E aí eu voltei, me deram todos esses programas e tal, mas assim, eu tava sentindo, a gente tava falando da questão do corpo, né, do sentir, eu senti na barriga. Eu comecei a ter dores de barriga, porque começaram a me dar as coisas e eu falava, meu Deus, mas era tudo que eu sempre sonhei, como é que eu vou pedir as contas agora? Ferrou! Mas o meu corpo estava falando. Estava dando sinais de que não era mais isso. Não era, só que a gente não ouve os sinais do corpo. E aí que entra muito o que você fala da ansiedade também, né? Às vezes a gente não ouve esse recado que pulsa dentro de nós, porque a gente perde a conexão com a comida, com o açúcar, com o sal, depois que eu voltei da floresta. A gente entra num embotamento dos sentidos e não percebe, ou normaliza o desconforto, né? Isso. E esse é um processo muito profundo. Fabi, a sua conexão assim, com a natureza. Queria até que você explicasse da onde vem o nome Rauch Alimentos. Lindo. É tão bonito. Como que você descobriu isso? Em que momento você teve essa abertura de portal, né? Porque às vezes é uma abertura de portal que vem para nós e a gente fala, caraca, é isso. Durante um momento de busca, que a gente vai lá, busca, e vem alguma coisa que fala, tá, esse é o caminho. E esse nome é muito emblemático. Maravilhoso. É que, na verdade, eu acho que a gente tem que estar sempre aberta para escutar, assim, perceber os sinais, né? Eu acho que os sinais, eles estão sempre aí, né? Que às vezes a gente não tá tão sensível a enxergar, né? E eu acho que eu tava nesse momento transitório, né? Então eu tava querendo entender o que estava acontecendo comigo. Então foi quando veio a pandemia
que eu falo, né, a pandemia ela silenciou o mundo e eu pude escutar a voz do meu coração, que foi justamente isso. Na verdade, eu não tinha tempo para me escutar, para entender se eu estava ali porque eu estava confortável, né, então quentinha, ou se eu realmente estava ali porque eu queria estar ali, sabe? E aí, quando veio a pandemia, eu falei, putz, e agora? Tudo que eu tenho é tempo. Né? E como que eu vou aproveitar esse tempo, né? Então, eu comecei a me redescobrir, e aí o veganismo, o vegetarianismo me ajudou muito nesse processo, porque eu falava, não, brigadeiro de painço, o mundo precisa conhecer isso. Gente, Ai, eu eu nunca quero, comi cadê? esse, só comi salgado. Pois é, doce de leite de painço, não, pera. E aí, não, que alfajor é esse, que alfajor é aquele. Então, assim, eu comecei a criar um monte de coisas para ocupar o meu tempo e através disso eu comecei a descobrir o meu propósito mesmo e afirmar aquilo que eu sempre quis ser. Então, a partir daí eu falei, putz, eu preciso da espiritualidade caminhando comigo, porque eu preciso de afirmações para entender se eu estou indo para o caminho certo. E a espiritualidade também me ajudou demais, assim, no meu caminhar, assim, me ajudou a eliminar camadas, a aceitar aquilo, né, que eu escutava ser o meu chamado, e me deu forças também, porque não é fácil, né, você sair de um lugar que você tá quentinha, por mais que a pandemia veio e me chacoalhou, mas ela não me derrubou. Tá. Então, assim, eu ainda tinha medo, porque eu falava, essa pandemia vai passar, então, será que eu vou me reinventar enquanto isso, fazendo, por exemplo, eventos digitais? Porque poderia ser um caminho, eu já tinha um know-how, ou não, ou eu vou parar tudo isso e vou, tipo, dar um restart mesmo, assim, sabe? E aí, então, eu acho que foi isso, assim, eu consegui ter coragem através do meu desconforto e trouxe, assim, à tona a Rauch, que não começou sendo Rauch, ela começou com Da Terra Superalimentos, que foi quando eu tive esse despertar de falar, bom, depois de todas essas vivências e testando 1 milhão de receitas, eu falei que agora acho que eu estou pronta para criar uma nova empresa. E foi ainda ali no finalzinho da pandemia que eu comecei a vender os produtos da Terra até então, do meu apartamento. Eu comecei de dentro do meu apartamento, que eu morava na época de 50 metros quadrados, e eu falei, eu vou fazer acontecer aqui, do jeito com o que eu tenho, com o que eu sei. E aí, depois de vários testes, eu tive o insight sem querer de fazer a granola. Foi assim, um dia que eu estava já muito estressada e muito cansada de testar e não me encontrar, sabe? Eu queria alcançar o maior número de pessoas, mas com aquilo que eu estava produzindo eu não ia conseguir. Qual que era a questão? Era o tipo de produto? Era shelf life? Tipo de produto, shelf life principalmente, porque quando você vai criar um produto, gastronomia é outro mundo, assim, não é um mundo paralelo, né? Você criar um produto e você fazer uma lasanha é uma coisa totalmente diferente. Então, shelf life é uma coisa que importa muito, né? Por exemplo, para vocês entenderem, é quanto o produto pode ficar ali no estabelecimento sendo disponível, né, para o consumidor. É a validade, né? A validade data de validade. Exatamente. É basicamente isso que pode mudar o jogo de um negócio. Para o fim do negócio ou para que ele se estabeleça. Exatamente. E também coisas assim muito pontuais, como por exemplo, você não pode colocar água num produto, porque se você colocar água no produto, o shelf life dele vai ser no máximo 20 dias e olhe lá, se for um produto de geladeira. E a gente está acostumado a cozinhar com água, com leite, vegetal, com líquido no geral. E líquido é uma coisa que, dependendo do shelf life que você quer alcançar, não pode existir. É no máximo, eu não sabia. Óleo. Esse fato eu desconhecia. Sabia, Tonton, disso? Não, da água? Não. Tô aprendendo eu só tudo fiquei agora, aqui, achei assim, sensacional. que nem a Nazaré pensativa. Exato. Como eu faria para criar um produto waterless? Nossa, ferrou. E aí eu comecei a ter que desenvolver um trabalho, na verdade, de engenheira química de alimentos. Só que eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso na minha vida, assim. Eu não tenho formação disso. E aí foi desse lugar de falar, não, pera, eu vou conseguir. E aí comecei a pensar. Tentei várias receitas e nenhuma chegava. Foi quando o dia que eu desencanei. Falei, não, chega, eu preciso dar uma pausa nisso, senão eu vou ficar louca. Ai, vontade de comer uma granola. Ai, vou fazer uma granola pra mim. Aí foi, resumidamente, foi assim que eu falei, não, pera, daí eu dei pro André provar, ele provou, ele falou, você não precisa comprar essa granola. Aí eu falei, não, fui eu que fiz. Ele, pô, tá aí, é o produto da Terra Superalimentos, é isso? Eu falei, nossa, não tinha pensado, poxa, é verdade, vou...
E aí, no fim, a gente foi indo. Aí, da Terra Superalimentos, a gente não ia conseguir, obviamente, seguir, porque a gente queria registrar o nome e da Terra Superalimentos. Ninguém nunca tinha tido essa ideia, só eu. E aí, depois de 180 dias, foi indeferido o meu pedido. O registro do INPI, né? Foi indeferido. Gente, registra tudo, tá? Meninas, Sim. empreendedoras, por favor. Eu tive uma questão dessa com o podcast, gente. Eu acho super importante trazer esse aspecto, porque às vezes não passa pela nossa cabeça. Às vezes aquele negócio que você está iniciando é o seu sonho. A sua identidade se cruza com ele. E quando eu comecei o podcast, era reencontro. E aí eu pensei, podcast, não preciso registrar a marca. Minha marca Juliana Góes eu precisei registrar, entre outras, de cada projeto que eu tenho. Porque o que aconteceu? Depois veio uma pessoa que tinha um programa que tinha reencontro no nome, não era só reencontro, não era igual. Aí começou a conversa para levar para advogado, Não, tudo bem. Eu recomeço daqui. Então, o registro de marca, gente, é algo que você precisa buscar ali um escritório que conheça. Geralmente são advogados que fazem. Procure saber para que você tenha os plenos direitos sobre a sua própria empresa, sobre a sua marca, o nome da sua marca. E, às vezes, é algo que para as empreendedoras não é óbvio. Sim. Elas estão com tanto dilema na cabeça que não pensa nisso, né? Exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu segui com o da Terra, mandei imprimir 5.000 embalagens, caixa, e você começando a vida, né, ali, pouquíssimo caixa, assim, você não tem. Aí eu falei, não, vou investir nas embalagens, aí investi no design, porque, né, precisa criar ali o modelo que vai para a gôndola, tem que ter as informações certinhas, aonde vai o código de barras, então você precisa contratar alguém que tenha essa noção de embalagem. Investi em tudo isso, 180 dias depois, chegou o pedido indeferido, e eu não pude seguir com o nome da empresa. Eu falei, bom, ótimo, vamos recomeçar pela segunda vez. Que ótimo. E aí foi que, depois de pensar muito, pensar, eu trouxe Rausch. Maravilhoso. Porque Rausch eu acho que representa muito aquilo que eu acredito, né? Rausch é uma saudação Honey Queen, que simboliza um sentimento de gratidão e cura espiritual e física. Em cerimônias espirituais, os pajés e todo mundo que está guiando ali a cerimônia, eles finalizam e iniciam com Rausch, justamente porque eles acreditam que quem está lá já está curado. Isso. E eu acredito isso muito na alimentação. Eu acredito que quem segue esse caminho, que ativou ali o botãozinho da consciência e que prioriza por alimentos que vêm do solo, automaticamente, constantemente, essa pessoa já está caminhando pelo caminho da cura, né? Então, porque a cura, ela é diária, não adianta você fazer um dia e achar que aquilo, não, a cura, ela vem dos nossos hábitos, né? Dos nossos hábitos diários, e eu acredito que a transformação, ela se inicia pelo prato. Então, Rausch, para mim, fez muito sentido, né? Porque eu acredito que a alimentação, ela tem esse poder de transformar e de curar, não só física e emocionalmente, mas também espiritualmente. Então, foi daí que veio o Rausch, e aí a gente registrou, não em todas as classificações, porque isso é muito importante, existem várias classificações, mas a gente pegou ali 2 que se enquadrava bem ali com aquilo que a gente oferecia, então a gente conseguiu registrar. E foi ótimo, porque Rausch para alimento é muito pouco utilizado, e isso também é uma coisa boa de se pensar. Verdade. Porque se eu usar um nome que é tipo da terra, alimentos, nossa, assim... E eu com pouca expertise acabei nem pensando nisso, sabe? A chance de você não conseguir esse registro é imensa quando é um nome mais universal. 100%. Você enfim. E registrar não dá. Você pode usar e acreditar que nada vai acontecer e talvez alguma coisa aconteça. Não, gente, eu já vi. Tem uma marca de roupas que é uma produção consciente. Adoro o trabalho dela. Ela teve que mudar o nome 3 vezes. Ela foi aprender na 3ª vez, gente. Na 3ª vez. Então você é não importante. Queria fidelização, né? Você não queria você não caracteriza Tanto que eu tenho peças de todos os nomes, de todas as fases. Foi mudando. Não vou trazer aqui porque não vem ao caso, mas é uma etiqueta, um cardigan que é uma etiqueta com um nome, depois é outra com um nome agregado, e depois um nome totalmente diferente. Ela passou por isso. Só que ela contou essa história como uma forma de educar as mulheres consumidoras, de que elas pensem e priorizem isso. Mas um ponto que vocês duas têm em comum, que eu quero trazer aqui, é a arte de se relacionar, tá? Porque eu vejo que as mulheres passam por um momento
de desafios na vida que elas se calam. Nem sempre tem um bom ouvinte por perto ou uma boa ouvinte. Estamos falhando em estabelecer conexões, fazer amizade. Não é todo mundo que é desenrolada, que como o meu marido que a gente estava falando aqui, o Krika, ele se relaciona até com as árvores, assim, ele é muito bom com conexões. E eu, apesar de ser comunicadora, jornalista, eu venho de um lugar que eu tenho um traço introspectivo, que eu sou mais reservada, e muitas vezes num momento, gente, tem um momento emblemático que eu estava na Estônia, tinha sido minha primeira palestra em inglês, e eu fui convidada para um coquetel dos palestrantes, tinham palestrantes do mundo inteiro, e um dos critérios de participar desse evento era de que eu só poderia ir eu mesma, não podia levar ninguém. Aí eu falei, não vou. Aí a minha amiga que estava comigo, a Marcela Miranda, tia do inglês, ela é muito minha amiga, ela foi minha mentora de inglês, ela falou, amiga, você tá na Estônia, você foi convidada para estar ali com os palestrantes, com o Vishen, né, Vishen Lakshmi, ele é um dos caras do desenvolvimento humano no mundo, do autoconhecimento, tem a maior escola de autoconhecimento do mundo, ele vai estar lá, ele que te convidou, você não vai? Eu falei, eu não sei nem como fazer network em inglês, em português eu não tô conseguindo, não vou, imagine em inglês. Ela, babe, you're fluent. Aí eu falei, não, mas com nervosa ninguém fica muito fluent, ou seja, ferrou. Ela, não, você vai. Eu falei, tá, eu vou pensar. Daí teve um lançamento de um livro de uma autora que é namorada de um amigo, daí eu fui e lá eu já estava assim exercitando me relacionar em inglês, né? Aí na hora de ir pro negócio, gente, pensa, parecia que eu estava indo ter uma conversa com os líderes que estão com o botão da bomba atômica, o que eu sentia por dentro foi um negócio surreal, eu falo de inteligência emocional, só que a gente chega em determinadas limitações que se a gente não olha no olho, meu bem, elas vão continuar te assombrando pro resto da vida. Exato. E ali naquele momento eu fui. O que eu fiz? Era num bar secreto que não tinha nem nome. Eu falei, cara, só pra melhorar, né? No centro histórico velho lá de Tallinn. Aí pra eu achar o lugar, não tinha nome na porta, mas eu vi um número. Aí eu vi uma mulher muito bonita vindo, com uma roupa muito bonita. Eu adoro moda. Aí eu olhei para ela, gente, sorriso é linguagem universal, você abre portas em qualquer lugar. E aí mais fácil por ser uma mulher, a gente sorri mais espontânea, né? Porque dependendo ali, você não conhece, vai rir muito para um... não sabemos. Aí eu sorri, eu falei, wow, you look amazing. I love your outfit. Aí ela... Nossa, muito obrigada, eu estava tão confusa sobre como vir aqui, daí eu coloquei essa roupa e falei, nossa, que linda, e tem o símbolo da Mind Valley, ela é porque eu sou designer dos looks deles, aí já... Gente, assim, tudo começa com curiosidade, tudo começa com interesse genuíno, então se você está muito na dúvida de como abordar alguém, faça perguntas sobre essa pessoa, você não precisa ficar ali desenrolando, então naquele momento eu usei essa estratégia, mas eu quero ouvir de vocês, começando por você, Tonton. Além desse trabalho de liderança dentro das empresas, você conhece tanta gente, você movimenta acho que tantas ordens diferentes, e você me ensinou algo importante, né, de me abrir mais para as conexões. Por onde começar? Onde é que a gente está errando? Bom, antes de responder essa pergunta, eu preciso também compartilhar que pode parecer que eu sou extrovertida, mas eu chego nos lugares, eu fico morrendo de vergonha. É sério? Eu morro de vergonha. Ó, tá vendo? A gente nunca diria. Gente, a Ana, nossa entrevistada anterior, ela, nossa, eu nunca dei uma entrevista pra podcast. Nem parecia que ela tava ali, ó, há anos, né? Cadê a Ana, gente? A Ana se saiu ali, maravilhosa. Ou seja, a gente, no fundo, o que a gente tá passando, ninguém tá vendo. Isso. Se a gente disfarçar bem, pior é uma ainda. autoconfiança forjada, né? Que no começo a gente vai disfarçando até chegar lá. E eu morro de vergonha. Então, assim, qual que é a minha estratégia, a mesma que a sua? É a curiosidade genuína, é perguntar como você chegou até aqui, quem é você, o que você faz, me conta mais sobre você, sobre o seu trabalho, porque aí flui. Porque eu nunca sei o que começar falando, nunca. Porque eu sou nerds.
Então, eu não sou o tipo de pessoa que às vezes, assim, fala, sei lá, traz conversas divertidas, sabe? Conversas... Porque tem pessoas que são muito boas, assim, né? De trazer curiosidades aleatórias. Eu acho incrível e eu amo essas pessoas. Mas eu não sou. Eu não sou essa pessoa. Mas eu não sou, né? E eu tenho que... E eu desenvolvo essa habilidade para um dia chegar lá. Mas... Por isso que para mim o digital é mais fácil, entende? Então tá aí uma primeira resposta, Entendeu? começar pelo digital. Porque quando você fala... Eu sou escritora. Antes de ser palestrante, eu sou escritora. Eu gosto de escrever. Então, para mim, a escrita é a minha terapia. É onde eu me comunico bem. E não necessariamente na fala. A fala veio depois. Então, né, tem pessoas que começam primeiro como palestrante e depois como escritora. Eu comecei como escritora porque eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de escrever, eu sei milhões de fatos aleatórios porque eu leio muito, fiz várias formações. Então, é importante para quem está nos ouvindo compreender, e eu sempre falo isso, tudo é passível de ser desenvolvido. Toda habilidade humana pode ser desenvolvida. E eu faço um exercício muito legal, assim, com as pessoas que eu conheço, com os meus mentorados, que é o quê? A pessoa sempre fala para mim assim, não, tal pessoa é muito boa nisso, ou você é muito boa nisso. Eu falo, vou te dar uma lição de casa. Vai lá e pergunta para essa pessoa por que ela é boa nisso. O que ela fez para chegar naquele ponto? Porque era o que a gente estava falando ali, né? Às vezes a gente se compara com uma pessoa que a gente olha de fora e a gente acha assim, nossa, essa pessoa, ela é tão maravilhosa, olha tudo que ela conquistou. Só que a gente não sabe as experiências por trás, todos os tombos que ela levou, o quanto ela teve que investir, o quanto que ela teve que estudar e aprender para chegar naquele lugar. Né? Então, para mim, essa questão das conexões é um desafio. Sempre foi, e não sei se algum dia vai deixar de ser. Mas é o olho no olho, que nem você falou, que faz a diferença. Né? E tem pessoas que, às vezes, por mais que a gente seja curiosa, não conecta. Normal, faz parte. Né? A gente não é perfeito e não vai se dar bem com todo mundo. Mas é realmente o sentir, o estar presente e o ser curioso. Porque todas nós temos histórias incríveis para contar. Todas nós podemos ser escritoras e palestrantes. A grande diferença é que alguns têm mais técnica ou não. E alguns dão mais a cara a tapa ou não, porque às vezes a técnica vem depois de um tempo, né? Imagina que na cozinha também, né, Fabi? Por melhor que você tivesse ali já uma predisposição, minha gente, sem prática não vinga. Claro. Então temos aí um primeiro ponto. E para você, Fabi, quando você abre a Casa Rausch para alguns eventos, para essas oportunidades em que a gente pode estar com outras pessoas e você já recebeu assim, muitas mulheres aqui. Como que você desenrola isso? Porque, poxa, precisa de uma habilidade humana ali de conectar pessoas, receber pessoas, gerenciar tudo que acontece nos bastidores, só você sabe. Como que rola para você? Qual é o seu aconselhamento? Eu acho que tem que ter, eu acho que até um equilíbrio espiritual, assim, né? Porque tudo é energia para mim. Então, quando eu abro a minha casa, eu tô sujeita a trazer todo tipo de energia aqui para dentro. Mas eu, por incrível que pareça, assim, eu acho que quando a intenção ela é verdadeira, né, a gente acaba se conectando com as pessoas que deveriam estar aqui. Eu acho que se conectar é muito importante, né? Eu comecei a abrir, criei essa história de Casa Rausch justamente para poder mostrar para as pessoas que a Rausch não é só um produto. Ela é uma experiência. E para que isso se tornasse possível, eu tinha que fazer conexões. Então, fazer conexões e olhar no olho e o abraçar, eu acho que as pessoas elas estão um pouco carentes disso também, né? Acho que a pandemia afastou muito as pessoas e desde então a gente vem
construindo isso, né? Essa coisa do chegar mais junto e senta aqui, vamos conversar, deixa eu te escutar, deixa eu te contar a minha história. Então, e a falta de tempo também, às vezes, não nos permite parar. E às vezes eu penso e falo, meu Deus, tô uma semana sem falar com a minha mãe, assim, sabe? Porque a gente não tem tempo. Então, poder proporcionar esse tempo de qualidade e receber várias pessoas, porque a maioria das pessoas que eu recebo aqui eu nunca vi na vida. Então, também é um desafio, energeticamente falando, mas é muito engrandecedor, porque eu escuto feedbacks muito positivos e eu me espelho em outras pessoas também que eu conheci há pouco tempo aqui na Casa Rauch, então é uma grande troca e para mim, assim, criar conexões hoje em dia é fundamental para que o meu negócio cresça, para que eu também me engrandeça, então eu aprendo muito, então eu acho divino. E agora vamos entrar em méritos que, para algumas pessoas, isso é misticismo, mas não, gente, física quântica explica que energias existem, tá? Vamos lá. Vamos entender, 2025 a gente precisa cuidar desse campo sutil. Para quem tem algum contato com yoga, ou com a própria física quântica, sabe que existe um campo energético. Como que vocês se protegem? Fabi, como que você cuida da sua casa? Eu tenho os meus rituais que eu faço também quando eu vou falar em público, quando eu encerro uma palestra, depois eu trago. Mas como que você cuida desse campo estando aqui? Você sabe que você vai atrair as pessoas que estão alinhadas com a sua frequência também. Então, acho que a partir do momento que a gente se cuida, que a gente está em dia com a espiritualidade, a gente já está mais protegida. Mas tem alguma dica, algum ritual que você faça para propriamente cuidar desse campo da sua casa? Olha, eu não sou uma pessoa de muitos rituais, para ser sincera, mas eu acredito muito na força do pensamento positivo. Então, toda vez que eu abro a minha casa, ou que eu vou criar alguma coisa, ou que eu vou conhecer uma pessoa diferente, eu sempre penso que aquilo chegou até mim porque tinha que ser. Tá. Então, eu sempre intenciono da melhor forma possível, assim, eu acredito muito em Deus, então eu sou uma pessoa de orações, mas eu acho que o que me guia mesmo e o que me coloca assim no centro é saber que se aquilo aconteceu era porque era para ser, e também quando não acontece aquilo que às vezes eu gostaria que acontecesse, eu agradeço e penso, putz, não era para ser, e normalmente sempre lá na frente eu vou entender o porquê que aquilo não aconteceu comigo dessa forma. Então, assim, eu não tenho muitos rituais, mas assim, eu me considero uma pessoa muito espiritualizada e muito conectada, assim, com o divino, e eu acho que é isso que me guia e me protege. Eu gosto muito de estudar a literatura védica, e tem várias passagens que reforçam ali que o yogi é aquele que realmente consegue ser equânime. E isso, para mim, gente, é uma baita lição de vida, que é o que você trouxe. Eu tenho um pensamento positivo de que aquela pessoa precisa passar pela minha vida, só que a gente sabe que às vezes não vai ser a relação que a gente gostaria, na intensidade, ou na velocidade, ou da maneira como a gente gostaria. Que tem algumas relações que vêm para provocar a gente, para nos capacitar através de desafios. E equânime é aquele que consegue estar num lugar de lidar, de reagir bem, não esperando que tudo seja bom e não sofrendo porque é ruim. Na verdade, essa dualidade, ela deixa de existir. Exato. Então, gente, as coisas acontecem. Até passa o helicóptero, as louças acontecem, tá tudo a casa está viva, então estejam com a gente aqui na vida real. Mas bora lá. Então, essa equanimidade é uma palavra que me rege muito, porque eu posso ter uma tendência a ir muito pro lado de reclamar. E reclamar é uma energia horrível, péssima, não vale a pena, gente. Então, como que eu entendo que essa circunstância foi necessária para o meu crescimento? Como que eu enxergo que essa pessoa que veio e de repente a gente vai chamar de puxou meu tapete e não sei o quê? Como eu entendo que isso foi pro meu bem? Nossa, e é confiar muito em Deus. Porque Deus tá ali, gente, escrevendo certo por linhas tortas, e a gente muitas vezes esquece desse fato de que eu até tenho repetido isso, né? Ele não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos, e assim vamos, né? Então, Tom, como que você cuida da sua espiritualidade? Como que é essa pauta na sua vida hoje? Como que isso rege quem você é? Bom, a espiritualidade, ela sempre esteve muito presente, né, na minha vida. Eu acho que, sei lá, desde os meus 6, 7 anos de idade, eu falava para as minhas amigas,
Não, porque eu quero viajar o mundo, eu quero conhecer as mais diversas culturas, religiões, quero, né, conectar com pessoas. E isso para mim sempre esteve, porque eu sempre me perguntei, né, o que eu vim fazer aqui nessa terra? Qual é a minha missão? Por que eu tô aqui? Desde criança? Desde criança. Olha, gente. Eu sempre me perguntava. Eu nasci com esse inconformismo de entender isso, né? Tanto que, assim, toda a minha vida foi pautada nisso. Por exemplo, eu fui estudar relações internacionais e turismo. Trabalhei numa empresa multicultural com vários países, fui aprender vários idiomas. E desde muito jovem eu peguei a mochila e fui mochilar pelo mundo, né? Porque... E até conto, né, que quando eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela, que foi o meu primeiro livro, eu ainda buscava tudo muito fora. Porque eu queria essas respostas no auge da minha juventude, tipo, de buscar fora. E no caminho eu entendi que é dentro. O que muda, o que transforma, realmente é dentro da gente. Então, aí eu passei a olhar para esses rituais, aí eu passei a olhar para essa questão da energia, do autoconhecimento, e aí foram muitos cursos, imersões, fui fazer cura prânica, então sou curadora prânica, que é tipo o reiki, né? Uhum. Só que com mais protocolos, estuda um pouco mais a fundo a questão das doenças. Então, eu sempre gostei muito dessa questão da cura, da energia. Então, fui estudar essa questão da energia, da frequência hertz, das emoções. Nossa, eu gosto muito dessas áreas também. Adoro. Eu sou reikiana, confesso que não tenho colocado muito em prática. Agora você está me relembrando que certas coisas não podem ficar engavetadas, né, gente? Maravilhosa. Eu fazia muito tempo que eu não fazia a cura prânica. E ontem eu fiz de volta em mim. Porque meu marido estava com uma questão, eu fiz nele, eu falei, eu vou fazer em mim também. A gente tem que estar abastecida, né? Pois é. Né? Então, fui fazer nele. Então, assim, e eu sou muito sensível, e eu sinto as pessoas de corpo, mente e alma. Então, quando eu vou dar uma palestra, teve uma vez que eu fui dar uma palestra, e no dia seguinte eu caí de cama. E eu fiquei, tipo, uma semana com uma gripe que eu não conseguia levantar da cama, não tinha forças, e foi muito tenso. A partir daquele momento, eu falei assim, cara, eu preciso cuidar muito da minha energia, porque eu sou empata, então eu sinto todo mundo e eu pego isso pra mim. Então, o que eu comecei a fazer de ritual? A pedra no umbigo. E eu tenho várias pedras de várias cores, e aí eu sinto naquele dia. O que hoje eu preciso trazer? É laranja, é energia, é roxo, que é a cura. Né? Até meu livro é roxo, porque a cura, a cor mais potente que existe no universo é o roxo, que é a cor da transmutação. Então, a pedra no umbigo, eu fecho o meu campo, né? Às vezes eu faço uma cura prânica, então assim, eu fecho esse círculo, eu faço uma oração, eu coloco incenso na casa. Então, tem palavras que eu falo, até uma mentora minha me falou, quando a gente está dando palestra ou está falando para as pessoas, né, principalmente quando a gente está falando de cura, nós que falamos da cura, às vezes as pessoas olham, ela é a minha salvadora. Ela é a minha salvação, porque a pessoa faz esse processo de projeção na gente. E é inconsciente, pode inconsciente. ser inconsciente. Isso. Nossa, na grande maioria das vezes é inconsciente. Então, quando eu relatei para ela essa questão que eu caí de cama, ela falou assim, Tonton, quando você estiver falando, traga isso até na tua voz, naquilo que você fala, que é o quê? Vocês são a salvação. Vocês são a coragem de vocês, né? E trazer isso na fala, empoderando as pessoas para elas entenderem que cada um tem o seu processo de cura, o processo é individual, não é que nem na época da Inquisição, que as pessoas podiam fazer o caminho de Santiago de Compostela e ganhavam lugar no céu, né? Porque tinha muito isso, né? Não, a cura ela é individual, cada uma tem o seu processo, a sua própria evolução. Então, falar isso em voz alta. E aí eu comecei a trazer isso muito quando eu falo, quando eu estou num ambiente público, quando eu estou numa palestra, porque daí, digamos que devolve
né, Sim. rebate essa questão da projeção, que é muito quando você faz barra de Axis, né? Devolvo ao pro remetente com sucesso, consciência com consciência. anexada. Né? Gente, vamos fazer um aqui. Eu faço muito isso. Quando eu sinto um paranauê, que eu falo, gente, esse negócio tá esquisito, não é meu. Devolvo pro remetente com consciência anexada. Como que é o seu? É devolvo pro remetente com sucesso? Com sucesso, com consciência, eu falo assim, né? Mas é tudo parecido, Devolvo. E assim, você devolve, mas esse né? sucesso... E com a mão no coração. Essa consciência né? anexada é para que realmente isso vá pro remetente já transformado, já transmutado. Isso. Então, essa é uma boa até, Isso. Fabi, para você, às vezes, Não, colocar eu tô aqui pegando várias dicas. uma imposição de Sim. mãos que espalha, assim, uma Sim. energia de cura, de limpeza pela sua casa e devolve pro remetente com consciência anexada, o que não é meu, o que não é condizente do amor, mas por divino. Eu falo muito isso antes de palestrar. Eu faço as minhas orações, eu peço para Jesus Cristo, para Krishna, para os meus guias, para os meus amigos da espiritualidade, virem comigo, que eu possa ser um canal. E isso também, eu tomo muito cuidado. Quando a gente fala de cura, né? Então, a Rausch é um instrumento de cura. Os seus alimentos são um instrumento de cura, não é você que cura. Exatamente. E eu falo muito isso em cursos, imersões, mentorias. Eu não transformo ninguém. Eu te dou as ferramentas para que você se transforme. Você é a protagonista da sua transformação. Então é muito importante a gente ter esse cuidado. E, de certa forma, a gente não tem uma receita de bolo. Não é que nem a Fabi, que inventou a granola perfeita, ali depois de muita tentativa e erro. Mas, na real, é você se apoiar na espiritualidade, é chamar Deus pelo nome que faz mais sentido para você. Ainda que você veja ele como universo, como uma energia. Eu vejo como um ser lindo azulado. No fundo do meu telefone é Krishna, é Buda e é Jesus, os três ali, coisa mais linda, porque para mim é isso. Deus tem muitos nomes, ascensos, né? Por qual nome você vai chamar? Vamos parar de brigar para decidir qual que é o nome de Deus? Não. Como que a gente vai limitar o ilimitado? Então, para mim, essa é uma verdade. A partir do momento em que a gente está ancorada nessa energia divina, em que a gente faz o bom cuidado da nossa espiritualidade, independentemente se você tem ou não religião, se você tem uma clareza sobre qual é o seu caminho, mas a fé, ela é uma grande protetora. Então, isso já muda muito o seu jogo se você ainda se sente vulnerável espiritualmente. E até para que a gente reconquiste um lugar de mais confiança, de mais coragem e até de autoestima. Porque sozinha, meu bem, sozinha a gente não vai muito longe. Então não mexe comigo que eu não ando só. Gosto, Betânia fala isso, não mexe comigo, eu não ando só. Então é você estar conectada com o que te ancora, conectada com o que te faz bem. Dito isso, meninas, eu quero partir para um outro lugar, de um momento aqui da nossa troca, que a gente fala sobre errei e não desejo isso para ninguém. Qual foi, de repente, uma escorregadinha no meio do caminho, um perrengue chique, ou algo que você tenha talvez falhado durante algum tempo, enquanto você ainda não tinha o repertório, não tinha maturidade, que você poderia deixar como um aconselhamento para que as pessoas não precisem passar por isso? Aí eu peguei vocês, gente. Uau! Essa doeu na alma. Fiquei aqui tentando pensar. Eu também, pode começar. Não, eu comecei contando do meu desafio de me relacionar com as pessoas, né? Assim, no geral. Eu perdi muita oportunidade, gente. Perdi muita oportunidade. Teve uma vez que eu tava no avião. Isso foi pós-BBB. Sim, passei pelo BBB, gente, em 2008, faz tempo. Eu tava no avião, ponte aérea. Marília Gabriela, minha musa, diva, inspiradora, sentou no assento à minha frente. E quando ela entrou, devia ser assessora, empresária, não lembro bem. Ela, Juliana. Eu congelei. Ela, Juliana, ela sabia quem eu era. Ela sabia quem eu era, minha amiga. E o que eu fiz? Passei 50 minutos da ponte aérea. Será que eu falo com ela? Será que eu chamo ela? O que eu falo para ela? O que aconteceu? Nada. Eu não fiz nada. Eu me arrependo disso. Poderia ter sido uma baita mentora para mim. Poderia ter sido uma pessoa que eu me aproximava porque ela falou com apreço. Ela, olha, Juliana. Porra, Marília
Gabriela, meu. Mas chama agora, ela tá Chama aqui agora. nos ouvindo. É isso. Não perde essa oportunidade, É, Maria Gabriela. exatamente. Vamos marcar você nesse Vou podcast. chamar. É verdade, É, gente. eu Vamos acho. fazer vamos todo mundo pra rede Movimento. social dela. Olha, fica a Juliana Góes. Que lá atrás, você cruzou com ela no avião, ela não vai nem lembrar, gente. Mas eu juro, essa é uma história Por que não? que eu... talvez. Não. Mas, sabe assim, eu me deixei paralisar, porque eu não sabia nem o que dizer. E eu poderia ter sido o quê, gente? Hoje eu penso, o que eu faria hoje com os recursos que eu tenho, com o repertório que eu tenho? Marília Gabriela, desculpa, eu fiquei atordoada aqui, porque eu sou muito sua fã, não sabia nem o que te dizer. Então, quando você falou meu nome, eu paralisei. Mas, puxa, que bom te conhecer. Eu seria vulnerável, eu seria verdadeira, e eu teria essa coragem de abordar mesmo depois do congelamento. Essa sou eu hoje. Mas, gente, eu era uma menina de 22 anos. Então, essa é uma passagem de algo que eu errei. Eu não recomendo. Eu recomendo que a gente seja mais verdadeira. Se você está com dificuldade, se isso é um desafio para você, fale sobre isso. Fala que você está aprendendo, que você está disposta. Mas não se deixa paralisar. E agora, já deu tempo de vocês pensarem? Eu tava pensando. Essa é aquela hora que elas vão falar, gente, o helicóptero chegou, meu voo tá saindo, o filho chorou, peraí, começar, gente, amiga, vai na acabou, fé. não, eu quero saber. E não precisa ser um negócio que vai tão longe que nem o meu, né, que era 2008, misericórdia. Bom, Isso. eu vou... Tô aqui, tô Eu lá. vou falar aqui em voz alta pra ver se sai alguma coisa. Tá? bom. Então, Tamo assim, aqui com você, quer dar a mão? tô com a mão gelada. A tô minha com frio. também, são duas mãozinhas geladas. Pronto, já passei aí uma energia a coragem. mais. Então, eu talvez onde eu tenha, não sei se a palavra é pequei, não pequei, né? Eu sempre fui muito de trocar o pneu com o carro andando. Ah, frase minha. Então, Trocar o pneu com o até carro hoje. andando, então, assim, gente, se tá. vai com medo, eu falo que ao invés de ir com medo, vai com coragem mesmo, né? Uhum. Porque eu mapeei os 9 medos que a gente tem dentro das organizações e as 9 coragens que a gente ressignifica, né? Isso tá no seu livro? É uma palestra minha. Vai ser meu próximo livro. É o próximo livro, gente. É o próximo livro, spoiler. E eu sempre tive essa questão de... Eu falei pra você, né? Eu sou muito medrosa pra algumas coisas. Mas eu vou lá e eu construo essa coragem e eu vou. Então, eu acho que no meu caso, o que eu errei, pequei, é às vezes por até ser corajosa demais e talvez não estar pronta para fazer algo, Tá. né? Então, digamos que em alguns momentos eu subestimo as minhas próprias capacidades. Então, por exemplo, quando eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela, eu, na minha cabeça, eu iria conseguir andar 40 quilômetros todos os dias. Né? Eu treinava todos os dias, andava 13, andava 15 quilômetros. E, tipo... Só que na minha cabeça, porque assim, eu sou intensa, né? Sou muito intensa. Eu falei, não, eu consigo, eu dou conta, bora, vamos lá. E mato no peito. E aí eu cheguei lá, primeiro dia, travessia dos Pirineus, né? Na França, Saint-Jean-Pied-de-Port, até a primeira cidade na Espanha. Andei 37 quilômetros com uma mochila de 10 quilos nas costas. 10 quilos é muito? É muito, pouco porque nesse você tem que cenário. levar... Não, É muito, Eu porque sei que para subir um vulcão é bastante coisa. é 10% o recomendado é 10% do peso corporal, Tá. né? Então, assim, eu já tava com mais peso, porque eu queria escrever, então eu levei um netbook pequenininho, enfim, né? E daí, o que aconteceu no dia seguinte? Eu sentia dor em todos os lugares do meu corpo, até na orelha, em lugares que eu nunca senti dor na minha vida. Então, assim, pra mim, isso é muito da minha personalidade. É óbvio que é algo que me impulsiona. É isso que eu ia falar. Porém, tem sim o seu também lado bom. Tem um lado bom, mas porém é importante também dosar. isso também trava. E aí entra o ponto daí do erro, que é o quê?
esse mesmo comportamento, porque eu digo que as habilidades humanas a gente tem tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, e elas se transladam tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto para a luz quanto para a sombra. Então, eu olho muito para isso e eu vejo momentos que eu fiz isso quando eu estava no corporativo, e eu vejo momentos que eu faço isso, às vezes, quando eu estou no empreendedorismo. Porque eu vou com coragem. Só que às vezes tem coisas que a gente não sabe que não sabe, né? E aí entra o ponto que você falou, tipo, passa um tempo, depois eu posso olhar e falar assim, cara, aprendi. Mas o que no empreendedorismo eu falo que isso é muito positivo? Porque não tem receita de bolo para nada que a gente faz no empreendedorismo. No corporativo, eu falo assim, você vive num ambiente controlado. Querendo ou não, vou usar uma analogia horrorosa, mas você é um hamster dentro, né, de uma gaiola gigantesca. Você está num ambiente controlado. Quando você vai para o empreendedorismo, é muito maior, porque você tem o mundo inteiro e você tem várias pessoas que trabalham com o que você trabalha, você tem vários concorrentes, você tem a questão da marca, você tem a questão do nome, você tem coisas que você nunca vai saber e por mais que você se prepare, você nunca vai ter todas as respostas. Então, talvez o que não funcione tão bem num lugar que para mim era o CLT, porque eu poderia ser mal interpretada, mal vista, muito corajosa, enfim, que eram feedbacks que eu recebia, no empreendedorismo é bom. Tem algumas Faz sentido? Tem, porque tem algumas competências que funcionam melhor em outros âmbitos. Tem âmbitos que são mais conservadores, mais controlados, e que você, até o jeito de se vestir, você teve que adequar, meu bem. Então, Isso. imagina, muita coragem ali, às vezes é uma afronta para um sistema que está funcionando. Aí, de repente, vem lá uma pessoa que está mostrando um outro jeito de ser. E você levou para um caminho em que isso sai da sombra e vira luz. Então, não é um problema ser quem você é. Nunca vai ser. É você ter consciência dos seus pontos de melhoria e estar ali olhando nos olhos do que você precisa melhorar. Mas, às vezes, o ambiente não favorece Isso. o seu ser, a sua alma, do jeito que ela quer experienciar. Isso. Entendeu? Então, é aí que a gente tem que ter eu acho que essa sensibilidade de falar, peraí, será que é aqui que eu tenho que ficar o resto da minha vida? Será que é dessa maneira? Será que é nesse lugar? Ou será que esse lugar tá tirando de mim o que eu tenho de mais precioso, né? Esse pulsar, essas características, essas competências, e cuidado para não se enganar por um lugar inadequado para quem você realmente é. Que aí você passa a levar isso para competência, né? Ou para sua identidade, para o seu merecimento, e aí desanda. Mas aí, Fabi, eu quero saber, qual foi a deslizada que você hoje... Eu não sei se é bem uma deslizada, mas porque tudo é muito dual, né? Que é o que você falou. Então, a gente tem alguns mundos, né? Do empreendedorismo, do corporativo, mas eu sou uma pessoa muito de fazer acontecer. Então, assim, eu sou muito criativa. Então, eu penso numa ideia e eu já quero executar. Né? Então, produção de eventos, criação de produtos, então eu sou essa pessoa. Só que o planejar no mundo do empreendedorismo, ele é muito valioso também, porque a execução, ela é fantástica, mas se você só vai, você paga caro nas consequências depois. Então, como Rauch, eu tive alguns imprevistos, porque eu não pensei antes de fazer, e também prejuízos, que no começo de uma empresa, tudo que você não pode ter são muitos prejuízos. Então, eu quero criar isso, então já compro a máquina, não sei o que, quando eu falo, putz, mas essa ideia não era tão boa. Sabe, não sei lá, não calculei o valor do produto, não pensei na margem, ou putz, não teve muita aderência, nem testei antes. Então, às vezes, assim, é bom, porque eu acho que também você ficar parado, só sonhando, ou tentando adivinhar se aquilo vai dar certo ou não, também não te faz um empreendedor nato, uma empreendedora nata. Mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que a gente tem que dosar, né? Então, eu acho que a maturidade também traz muito isso, né? E tomar na cabeça, eu acho que também ajuda. Mas, então, é isso. Eu acho que talvez eu
eu posso ter falhado em algumas questões de ser muito criativa e muito ação, mas, assim, às vezes não tão bem planejada, assim, acho que posso considerar isso. Aqui a gente pode trazer até uma dinâmica da PNL, que é a estratégia Disney, e é muito interessante, porque traz ali 3 aspectos diferentes da perspectiva que a gente deveria ter para tirar qualquer sonho do papel de forma mais sustentável. Primeiro, tem o aspecto do sonhador, que o Walt Disney era o sonhador. E aí tinha um irmão dele, que, se eu não me engano nessa história, ele era o crítico. Mas tem o executor também. Então é importante a gente ter os 3. Isso. Ter o lado sonhador. É ter o executor que vai dar ali o passo a passo, pelo menos os próximos passos, para que você entenda como sair do lugar com isso. E o crítico ele é importante. Por muito tempo eu negligenciei o aspecto crítico dentro de mim. Porque daí eu já achava, isso é ser negativo, não é enxergar com bons olhos uma coisa que pode ser muito boa, é trazer aí uma carga de dúvida. Não, o crítico, ele tá fazendo com que a gente previna uma série de percalços ao longo do caminho, gente. Então os 3 aspectos são importantes, só que muito acentuado e os outros muito desfalcados, também não te leva muito longe. Ser crítico demais, pouco sonhador e pouco executor. Ser executor demais sem ser crítico o suficiente e deixar o sonho de lado. Então, de que forma que a gente pode trazer essa visão para os nossos negócios, para os nossos relacionamentos, para a nossa vida, até para casamento isso se aplica, se você parar para pensar. E às vezes a gente no casamento tá sendo só crítica, né? Não tá fazendo muitos planos, não tá fazendo a nossa parte, tá ali como? Criticando. Claro, conversas são a base de qualquer relação, então é importante que conversas sérias aconteçam, conversas difíceis aconteçam, mas que a gente possa ter um pouco de cada uma dessas 3 valências para conseguir vencer na vida dentro do possível. Não é mesmo, amores? Meninas, última coisinha aqui. A gente tem um momento agora de fazer uma ponte com o futuro, tá? Então, fechem os olhinhos de vocês. O helicóptero tá passando. Vocês imaginam que daqui a pouco ele vai buscar para uma voada panorâmica pela cidade. Uma voada, não é um voo, né? Hoje o português da jornalista tá demais, gente. Acontece, tá? Tchau, moço. Daqui a pouco elas vão. Beleza. Tchau, tchau. Então você tá aí com seus olhos fechados. E nesse momento, eu gostaria que você se visse lá com seus 100 anos de idade. Protagonista demais. Venceu na vida. Fez tudo o que tinha que ser feito. Foi corajosa, foi verdadeira, foi honesta. Se divertiu. Você tá saudável, você tá radiante, mais sábia do que nunca. E de repente, qual foi a coisa simples que sustentou esse protagonismo até os 100 anos? Qual foi a coisa simples que sustentou esse protagonismo até os 100 anos? Qual é o aconselhamento que essa sua sábia do futuro vai te dar agora? Valendo, contem pra gente. Eu acho que é caminhar com verdade. Traz leveza, traz paz. Eu acho que a minha sábia do futuro me daria esse conselho. Ria mais. Ria mais. Da gente mesmo, das pessoas, junto com as pessoas, né? Não das pessoas, junto com as pessoas. Ria das cagadas. Podemos começar agora. Dos erros, né? Porque eu acho que quando a gente ri, quer dizer que não tá doendo mais e a gente curou, né? Sabe aquela coisa difícil, assim, que dói, que você sente, assim, que é profundo? Eu acho que quando a gente consegue lembrar e talvez não rir, mas sorrir, é porque curou, né? Lindo isso. Então acho que é isso. Rir mais. E me vi toda enrugadinha, cabelo branco. Também me vi de cabelo branco. Tava bem. A gente pode gravar um lá daqui a quantos? Daqui a 60 anos? 60 Vamos. anos. E você acertou em cheio, porque eu quero viver até os 100.
Ah, gente, que bom que eu não pus um Você foi muito- sonho diferente do planejado. Você foi muito assertiva. Ó, coisa boa, minha gente. Então, esse foi mais um episódio do Juliana Góes Podcast. Um oferecimento da Yustê, a marca de maquiagem que me acompanha já há muito tempo e que, querendo ou não, pensa e valoriza a mulher dinâmica, a mulher brasileira, a mulher versátil, fundada por uma mulher também. A Yustê, ela tem maquiagens com formulações limpas, ótimo custo-benefício, e vocês têm cupom Jugóis na Yustê, cupom Jugóis também na Rausch Alimentos, para vocês poderem degustar essas maravilhas. Obrigada, Fabi. Obrigada, Tom. Que alegria agradeço. imensa em Maravilhoso. ter essa conexão aqui com vocês. E que a gente possa ter mais momentos. Não precisa esperar até o 100, né? O 100 Não, anos, por pelo favor, amor de já Deus. vamos marcar o próximo. Amiga! Bora! Ó, a Tonton tá aprendendo a andar de skate, né, Tonton? Sim. A Fabi pedala, tava lá na Itália pedalando as montanhas, se Delícia. entendendo com a sapatilha pra pedalar clipada. Eu sei como é, porque o dia que eu tentei, eu caí 5 vezes e voltei ensanguentada pra casa. Tem que tentar Então, a sexta. te honro, tá? E eu tô aqui no momento, assim, tentando algo novo, não sei, mas tô resgatando partes de mim, fiz 40 anos recente, e poder me divertir mais, poder dar mais risada. E ter vivido isso aqui com vocês significa muito, porque é fazer as coisas mais do jeito que eu acredito. Claro que os estúdios de podcast são maravilhosos, mas eu queria estar numa casa, eu queria ter gente, eu quero ter mulheres, eu quero... e tá acontecendo, e tudo isso, gente, porque um dia eu disse sim para novas conexões. Eu disse sim para novas amizades, para deixar pessoas boas entrarem na minha vida, que aí a gente, faz uma ponte lá com o começo. Qual é o sim que você precisa dar? Aí nos próximos dias, nos próximos tempos, retomar um contato, eu no caso com a Marília Gabriela. Isso aí. Galera, vamos todo Por mundo favor, marcar. Maria Aham. Gabriela. Gente, eu acho Vamos que eu vou fazer gravar, esse olha encontro só, acontecer. turma, eu vou gravar um Reels com uma tela verde. Vou colocar ela, protagonista, no fundo, eu contando Isso. essa história. E convidando ela para vir no podcast. Lindo. Aham. Imagina se ela Bora. lembra. Que às vezes pode ter Com marcado certeza, ela. com certeza. Pode acontecer, e daí vocês Com estão convidadas, certeza. já tô cocriando aqui. Isso É aí. isso, gente. Já tá manifestando. É o que eu falei pra vocês, quando a gente se compromete com além do umbigo, as coisas acontecem. Então fale Já tá sobre na os seus frequência planos ré, num isso. ambiente seguro, Uhum. com as pessoas que realmente estão ali pra te impulsionar. É e isso aí, aí. faça a sua parte, tire do papel. Minha gente, muito obrigada. Deixa aqui nos comentários qual foi o principal insight e lembra, hein? Vamos subir nesse ranking. Top Podcast da Educação, já estamos lá, graças a vocês. Compartilha para que mais pessoas recebam essa mensagem. Lembra de avaliar o podcast e de estar aqui comigo num próximo, toda segunda, às 11h11. Grande beijo! 11h11? Uau, portal. Portal. Meu Deus, você tem que ver os portal. meus stories hoje. Eu não É? sabia disso. Não? Eu vejo 11h11 todos os dias. O portal! O portal. Choquei! Desculpa interromper, mas é que eu não pude deixar, meu Deus! Tá vendo? Não, 11h11 pra mim é desde Eu não nova. sabia. Desde 11h11 o negócio é. Eu vejo sempre também. Eu já entendi. Tá, entendeu? Oh. É isso. Você vai estar no ar 11h11 também. Vai aparecer de novo. Aí o episódio não acaba nunca. Beijo, gente. Tchau, tchau.